Vocês estão vendo a minha tela, normalmente, né? Tipo, só um olá no fundo preto, tá? Que o Keynote às vezes muda, resolve compartilhar outra tela. Então, oi, gente, tudo bem? Diego, Luana, super obrigada pelo convite. Meu nome é Lívia Ito. Como a Luana estava falando, eu sou uma designer, moro em Nova York. Trabalho na RGA de Nova York faz alguns anos. E eu queria contar para vocês um pouco sobre o meu trabalho, as coisas que eu tenho feito, a minha carreira, minha jornada até eu chegar aqui. Hoje em dia, meu foco é em experiências digitais. Isso não foi necessariamente o que eu fiz durante a minha carreira inteira. Foi uma coisa que eu meio comecei a fazer depois que eu mudei em Nova York. Que eu mudei para Nova York. Faz 6 anos que eu estou aqui agora. Eu queria dar um overview aqui sobre tipo, a minha trajetória e as coisas que eu fiz. Acho que assim, eu diria assim que eu mudei de ideia várias vezes durante a minha carreira. Eu fiz várias coisas diferentes e eu comecei, na verdade, com arquitetura. Onde eu conheci a Luana, inclusive, que foi na FAO. De arquitetura, eu trabalhei na SP Arte por um tempo, então foi uma área assim, de transição que eu fiz um pouco de design de exposição, fazer um pouco de design gráfico, que essa é uma feira de arte em São Paulo. E foi nesse processo assim, que foi meu primeiro emprego que eu fui percebendo que, na verdade, eu curtia mais essa parte de design do que as outras coisas que eu estava fazendo lá. Daí eu resolvi realmente fazer trabalhos que fossem totalmente de design, e eu comecei a trabalhar no estúdio do Rafik Farah, onde eu fiquei lá por um bom tempo. Eu tive um estúdio aqui em São Paulo também com amigos que ainda existe, se chama 3 Design, e eu fiquei lá por alguns anos, e foi um jeito legal assim, de começar a fazer coisas que realmente eram a minha visão e eram coisas que eu queria fazer e que não era tão fáceis assim, trabalhando no estúdio de outra pessoa. Depois eu mudei para Nova York, fui fazer um mestrado na School of Visual Arts, eu fiz um programa que se chama MFA Design, e de lá eu me mudei para RGA, e é onde eu estou hoje em dia. Começando por arquitetura, fiz aqui a apresentação assim, cronologicamente. Eu, na FAO, assim, por mais que eu adorasse arquitetura e que eu tentei fazer por um bom tempo isso, eu nunca trabalhei com arquitetura. Enquanto eu estava lá, esse trabalho das partes eu comecei a fazer enquanto eu estava na FAO. E assim, eu tentei por muito tempo dar uma chance para arquitetura, mas eu percebi que de fato assim não era isso que eu curtia. E como lá a gente tinha assim, era um programa muito aberto e a gente tinha, mesmo no programa de arquitetura, aulas de design industrial, aulas de design gráfico, de tipografia, então eu comecei a meio que brincar com isso enquanto eu estava na FAO e resolvi me aventurar no mundo do design. Começando então, tipo, essa época do design, antes de eu ir para o mestrado, acho que o meu foco era mais design gráfico mesmo, e eu queria mostrar para vocês tipo, um trabalho que é mais assim representativo do que eu estava fazendo antes dessa minha fase da RGA. Isso, na verdade, foi um trabalho que eu fiz aqui em Nova York, e um tempo eu trabalhei por esse estúdio que se chama The Collected Works, que também são colegas da SVA. Então esse foi um trabalho assim de fazer marca e de criar embalagem, e foi um processo assim, que eu gostei bastante. Era uma marca de café de um dos sócios do escritório, era um amigo deles da Colômbia, e que se chama Café de la Corte, e a gente criou tipo esse brasão baseado no brasão antigo da família, e que a gente tinha que fazer, na verdade, eles estavam começando a fazer, eles estavam fazendo teste com esse café, e eles queriam pela primeira vez começar a vender esse café oficialmente.
mas eles eram uma empresa super pequena, então eles não tinham muita capacidade de criar, assim, a gente não podia começar a criar embalagens loucas, porque eles não poderiam produzir essas embalagens, não tinha escala para produzir essas coisas desse jeito. Então a solução que a gente achou para eles foi que eles produzissem essas latas de café, que eram, na verdade, todos iguais, então eles poderiam imprimir só um tipo de lata, e que tinham essas fitas, que eram baratas de produzir, que a gente podia fazer uma coisa mais legal, e que a fita, na verdade, é que mudava o tipo de... que mostrava qual era o tipo de torra do café, o tipo diferente do café, e que como era... E que aí a gente podia investir um pouco mais de dinheiro nessa fita, fazer tipo essa impressão dourada, fazer cores diferentes, ou fazer tipo um silk. Então foi um jeito de a gente conseguir fazer uma coisa que tinha uma aparência refinada, mas que ainda assim era prático e era fácil para eles incorporarem. A mesma coisa com esses padrões que a gente foi criando perto dos brasões, que era uma maneira assim deles terem esses padrões que eles podiam também tipo imprimir em papel para fazer tipo papel de seda, fazer diferentes embalagens, mas eram coisas que era meio um coringa assim que eles podiam usar de diferentes jeitos e que nada assim era ligado a algum tipo de café ou alguma coisa da marca que restringisse o uso. E aí nós fizemos para eles também alguns testes desses carimbos para essas sacas de café, e isso era mais uma coisa para o futuro, assim, que uma vez que eles conseguissem uma produção maior, a gente estava testando a marca também para ver se funcionava em outros tipos de embalagem para uma diferente escala. Aqui mostrando a família das embalagens, essas duas em lata são as que a gente estava sugerindo para essa primeira fase, onde eles não conseguiriam fazer as coisas, produzir embalagens em larga escala, e depois essas douradas aí para quando, para um futuro, para uma escala diferente. Então, isso foi, assim, o resumo do tipo... Fiz muito trabalho de embalagem, fazia web também, mas eram coisas assim... Durante essa primeira fase, eu fiz muitos trabalhos para empresas menores, era uma coisa assim mais ligada tipo, a beleza da execução, a você se inserir ali na marca, tentar entender qual era o melhor jeito de produzir esse trabalho. E eu fiz isso por um tempo e eu estava, assim, querendo testar coisas novas. Foi aí que eu prestei mestrado e que eu me mudei para Nova York. A School of Visual Arts aqui em Nova York ela começou como uma escola de ilustração, mas hoje em dia ela tem toda uma variedade de programas, tem muitos programas de mestrado também, e acho que é uma característica assim dos programas de Nova York que eles são programas mais práticos, e era uma coisa que eu estava procurando, assim, um programa mais prático, que fosse diferente da minha formação, que o programa da FAO, assim, um programa super aberto, super assim, artístico para colocar nesses termos. Então, eu queria, assim, vou escolher um programa de Nova York, eu vou fazer uma coisa super prática, vamos ver qual é. O programa, o MFA Design, ele é um programa super, assim, business-oriented. Então, tudo que você faz lá, eles querem que você faça do começo ao fim, que você fala por que esse produto tem que existir, você tem que fazer, tipo, estrategicamente fazer, tipo, um caso, apresentar, assim, por que você está fazendo isso e como isso vai virar realidade. Então, estou mostrando aqui, isso é um screenshot do site deles, mas estou mostrando, assim, as matérias e tinha os professores muito legais. Eu acho que a característica dos programas de Nova York também é porque você tira vantagem dos profissionais que estão aqui, então o Segmeister dava aula nesse programa. O programa é liderado pelo Steven Heller, que já escreveu aí milhões de livros sobre design. O Milton Glaser, quando estava vivo, dava aula nesse programa. Eu ainda peguei uma aula do Milton Glaser, mas foram coisas assim interessantes. Isso daqui é só tipo um snapshot de coisas que eu fiz durante o mestrado, mas assim, no primeiro, não existe nada que você faça no programa que eles estão ensinando fundamentos do design para você, assim, como você chega lá, eles já estão, tipo, você já sabe o que é isso. Eu acho que para mim foi interessante
quando eu estava naquele mundo super estático, assim, e real e palpável das embalagens, das marcas, dos impressos, que é chegar num ambiente um pouco mais, tipo, mais digital e começar a brincar com animações e como as coisas ganham vida na tela. Quando eu cheguei na tese de mestrado, acho que foi assim, realmente o momento que eu comecei a perceber que, na verdade, eu gostava de outras coisas, assim, que não só essa parte mais de design gráfico. E a tese de mestrado, eles pedem para que você faça, é como se fosse assim, uma startup, então eles pedem que você tenha uma ideia, crie um produto, que você faça um business case para o seu produto, que você pesquise a viabilidade de lançar um produto. E que aí eu resolvi unir o meu background em arquitetura e fazer um guia de arquitetura digital no mestrado. Foi as coisas assim, unindo o meu passado e caminhando para o futuro, que são coisas que eu faço agora, assim. Então, assim, fiz pesquisas, contatei fotógrafos, escrevi coisas também, porque tudo, enfim, pedi ajuda para pessoas, foi tipo um processo muito longo de um ano de criar assim, um produto que seja viável. E que eles pedem, assim, eu tive que fazer user tests para provar e para tentar assim melhorar a experiência. Então eu levava pessoas no meio da rua, assim, fazendo uma versão de Nova York só para testar como funciona, e era uma versão tipo super lo-fi, tinha áudios, e quando a pessoa apertava o botão do áudio, eu falava o que era para eles escutarem. Eu tive que fazer assim tinha que calcular tipo o tamanho do mercado, tamanho da indústria do turismo aqui. Eu tinha que assim pesquisar quais eram possíveis parceiros, o que eu precisava para o futuro, como eu escalo isso, qual era a escala disso, de eu fazendo isso tipo no fundo de quintal para uma coisa muito maior. E assim, o que significa sucesso também, como que eu ia medir o sucesso de um produto? Seria o número de downloads, a quantidade de dinheiro que eu ganho, como que eu ganho dinheiro fazendo isso? E então uma pesquisa de tipo competição, como eu sou diferente de toda essa competição, o que eu faço para ser mais interessante. E acho que de toda essa experiência que durou um ano, que eu aprendi assim no mestrado foi esse ângulo de mercado e essa característica dos programas de Nova York, na verdade, assim, me ensinou a pensar mais estrategicamente. Assim, acho que eu saí um pouco do mundo em que eu estava só pensando assim na marca e na necessidade de um produto ou do que fazer numa escala tão menor para assim uma coisa muito maior. Então pensar mais estrategicamente sobre tudo bem, uma vez que eu lance o produto, o que acontece com ele, em assim long term, o que acontece. Então foi interessante para mim. E eu acho que o que realmente mudou para mim durante esse processo foi o meu interesse em produtos digitais. Assim, foi realmente passar por esse processo todo foi que eu percebi que era isso que eu curtia fazer mesmo. E que, assim, eu fui percebendo que existiam muitas conexões entre assim, meu passado de arquitetura e esse desenho de produtos digitais. Acho que, de uma certa maneira, são duas coisas que as pessoas usam. Eu acho que isso que eu percebi que eu gostava de fazer, que eram produtos que eu podia colocar na mão das pessoas, mas numa escala diferente da arquitetura, que são pessoas que estão, enfim, que a arquitetura, assim, as pessoas são produtos que as pessoas estão usando também, mas a escala da arquitetura é bem diferente. E acho que mais do que tudo era pensar assim, pensar em pessoas mesmo, como as pessoas usam isso, como elas se sentem dentro de um prédio ou no contraponto desse lado digital, como é a vida das pessoas, como esses produtos entram na vida delas e por que elas
por que elas precisam disso. Chegando então, depois que eu saí do mestrado, que eu fui realmente procurar trabalhar num lugar onde eu pudesse pensar desse jeito e criar mais coisas digitais que eram diferentes do que eu fazia antes. Há 4 anos, então, eu trabalho na RGA, no escritório de Nova York. A RGA tem muitos escritórios ao redor do mundo, tem escritório em São Paulo, também tem alguns na América Latina, assim, vendo no mapa, Estados Unidos realmente é a parte mais populosa aí onde estão os escritórios. O escritório de Nova York, porém, é o maior de todos, acho que talvez seja tipo, um terço dos empregados estão no escritório de Nova York. Os clientes da RGA, assim, é uma coisa muito diferente da escala que eu estava trabalhando antes, então Nike, Verizon, Samsung, Google, são grandes empresas que estão interessadas nessa parceria mesmo com agências para desenvolver produtos, desenvolver campanhas. Acho que, assim, como exemplo, uma das coisas que a RGA é mais conhecida, foi mais reconhecida, foi pelo trabalho que eles fizeram com a Nike durante muito tempo. Não sei se vocês se lembram disso daqui, talvez seja um pouco antigo, Nike Fuel Band, foi uma coisa que, tô vendo thumbs up, foi um produto que a RGA desenvolveu com a Nike, que monitorava lá as suas corridas e etc. Então, existe, assim, mesmo na parte, existe esse pensamento digital, mesmo eu diria que sim, na parte de campanha, tanto na parte de produto. Então, são coisas, é uma agência que faz já fez desde produtos físicos até, tipo, aplicativos e até campanhas. A RGA fica localizada aqui no Hudson Yards, em Nova York. Vendo pelo meu fundo de tela, vocês podem ver que, de fato, assim, eu estou em casa, acho que faz 9 meses que eu não vou no escritório, que é uma área, o Hudson Yards, esse daqui é o prédio da RGA, é uma área super nova aqui, mas que tem espaço para empresas que precisam de espaço mesmo, espaço físico. E não é das áreas, não diria que é uma das áreas agradáveis, assim, mas é uma área onde agências e essas empresas, tipo Amazon e etc., onde eles estão migrando porque querem estar juntos umas com as outras e porque existe espaço e uma área nova. Isso daqui, esse é um vídeo curto, só para vocês terem uma ideia do espaço lá da RGA, que é tudo aberto. Foi projetado com o Norman Foster, que é um arquiteto super famoso, que eles fizeram todos esses interiores com eles, e que a ideia era, assim, ajudar, promover colaboração, é tudo aberto, todo mundo se vê, tem essas super telas aí que ficam mostrando trabalhos dos escritórios de Nova York, dos outros escritórios do mundo, então se sente, assim, a ideia que você se sinta conectado. Mas, como eu estava dizendo, faz um tempo que eu não piso nesse escritório. Tem muita gente trabalhando no escritório de Nova York, então para criar tipo uma sensação de familiaridade dentro do escritório, ele é dividido entre grupos diferentes. Então tem mini agências dentro do escritório de Nova York. Tem o grupo 1, grupo 2, grupo 5, que por motivos ficou com esse número, outros motivos ficou com esse número esquisito. E tem Business Transformation e Experience Transformation, que é como se fosse assim, uma consultoria dentro do escritório da RGA. Hoje em dia eu estou no grupo 1, mas já estive em essa altura, depois de 4 anos, praticamente já estive em todos os grupos. Mas a ideia é que, assim, cada um tem seus clientes principais e
que assim, você trabalha mais com aquelas... Não que você não possa migrar de grupo para grupo, mas que você crie mais familiaridade, que você trabalhe assim com 50 pessoas ao invés de 700. Essa é a ideia. A RGA também tem uma parte de ventures, então eles têm uma incubadora lá dentro onde tem todos esses programas diferentes ao longo dos anos que trazem essas startups para dentro, que os designers lá dentro também às vezes ajudam a criar marca, site, coisas que eles precisam. Então essas startups se beneficiam da estrutura da RGA, não só do escritório, mas como toda a equipe de criação, de consultoria, para então lançar seus produtos. E muitos deles acabam sendo comprados por um tempo. Depois de um tempo. Eu queria mostrar alguns trabalhos assim, que eu separei, que são coisas que representam as diferentes coisas, os diferentes tipos de trabalho que eu faço dentro da RGA. Eu passei muito tempo lá trabalhando com a Samsung e queria mostrar algumas coisas sobre o lançamento do Galaxy S8. A Samsung, cada vez tinha um lançamento de telefone lá dentro, era assim, um salve-se quem puder, porque era muito trabalho ao mesmo tempo. E quando eles lançaram esse telefone, era assim, a primeira vez que eles estavam lançando vários apps junto com o programa. Acho que a Samsung por muito tempo foi conhecida por hardware, talvez ainda seja assim, o tipo de coisa que eles têm a oferecer, mas eles queriam mostrar como semelhante à Apple, que eles tinham outros serviços que eles que eram interessantes também. Então eles estavam lançando junto com o telefone o Samsung Health, que é igual, tipo, o Apple Health, monitora dieta, exercício, saúde, etc. Samsung Pay, que você pode pagar coisas com seu telefone. O Bixby, que é a versão do Siri da Samsung. E Connect, que é para todos os seus devices aí, seus smart devices dentro da sua casa, que você pode controlar por meio desse único aparelho. E o Dex, que era uma coisa muito louca, que você conectava o seu telefone num dock, ele renderizava tipo uma versão desktop do seu computador, você podia usar como computador normalmente. Eles pediram para a gente criar, isso é uma coisa bem comum que a gente faz lá dentro, que é site, e uma caixa de ferramentas, de fotos, de vídeos e de assets que eles poderiam usar de forma global para todo mundo que quisesse falar desses apps. Então, a gente, assim, foi um trabalho legal porque a gente foi em estúdio, e assim, trabalhando com eles, descobrindo quais eram os main features desse app que a gente gostaria de mostrar e como que a gente ia representar isso. Então, inclusive, a gente tem um estúdio de foto dentro da RGA, e o fotógrafo foi lá, e as modelos também, e a gente tirou todas essas fotos para mostrar quais eram os apps diferentes, quais eram os tipos de interação que a gente queria mostrar, porque até então o que eles tinham era assim, fotos do telefone solta, mostrando câmera, mostrando como ele é super assim, sleek e elegante, mas eles não tinham nenhuma biblioteca de fotos mostrando como as pessoas interagiam com esse aparelho. Então, eu tinha que mostrar, assim, com o Bixby, você acessava apertando um botão. Então, a gente tinha que tirar fotos mostrando como as pessoas podiam acessar isso, o reconhecimento facial que destrancava o telefone, ou como você podia usar o Samsung Pay. E a partir disso também, tipo, vários vídeos que a gente fez, vídeos de estúdio, assim, também mostrando interações muito rápidas de como você poderia usar todos esses apps. Isso tudo que a gente fazia dentro, assim, cada vez que eles lançam um telefone, você não pode... As imagens do telefone e o fato de que você tem aquele telefone dentro do escritório que não foi lançado ainda... A gente trabalha tipo num quarto, numa sala sem internet, fica com segurança da Samsung na porta, eles põem os seus hard drives num cofre no final do dia. Então, assim, é um processo
bem interessante, bem único. E toda vez que tem um lançamento de telefone novo, eles fazem todo esse rolê acontece no escritório da RJ de Nova York. E eu vou dizer que tipo, o estado chama-se Clean Room, que o estado do Clean Room no final de 2 meses de assim, muita gente trabalhando lá dentro não é dos melhores. E aqui é só tipo, um snapshot das páginas do site que a gente foi montando para eles, então trazendo como a gente estava usando todos esses assets e mostrando para as pessoas como eles podiam usar esses apps, como eles funcionavam e como eles faziam o Galaxy S8, um telefone muito mais interessante. E o que é interessante sobre esses projetos assim, de .com, que eu estou mostrando para vocês aqui, é que nada a gente faz como não é assim um one-off. Tudo tem que ser modular. O que é interessante disso é que você precisa, o que você cria, na verdade, um sistema que eles podem reutilizar de maneiras diferentes. E todo esse trabalho que a gente fez tem que seguir essa mesma lógica. E a gente cria nesse mesmo framework. E que eu diria que, assim, para qualquer site que você faça hoje em dia para uma empresa desse tamanho, você nunca está vendo o mesmo site. Toda vez que você abre, ele sabe o que você já viu, vai mostrar coisas que sejam relacionadas ao que você gosta. E, inclusive, o site da Samsung, quando você abre, se você abre o site de um iPhone ou se abre de um aparelho Samsung, ele vai mostrar coisas completamente diferentes para você. Se você mostrar de um iPhone, ele vai te falar que você tem que mudar para o mundo do Galaxy. Se você abrir de um Samsung, ele vai falar compre tipo acessórios que complementem esse site, esse aparelho que você já tem. Então, tudo que a gente faz aqui tem que responder a essa inteligência e tem que se adaptar a isso também. A Verizon, esse outro trabalho que eu queria mostrar é o que eu fiz com a Verizon, que eu não sei quão familiares vocês estão com se vocês têm alguma familiaridade com a Verizon, mas a Verizon é uma marca, é uma telecom daqui, é como se fosse uma Claro, uma TIM, e é uma das maiores empresas. E assim, foi o Pentagram que atualizou esse logo para a Verizon. Foi o Michael Bierut, na verdade, e era uma marca assim para ser super assim, suíça, transparente, super clean e preto, branco, vermelha. E a RJ fez a adaptação dessa marca para o mundo digital. Vou passar assim rapidamente para os slides para vocês terem uma ideia. Criando assim iconografia a partir de tipografia, o que a gente vai fazer com isso, como a gente mostra planos, tudo inspirado assim em design suíço, muita tipografia assim, cor minimamente usada também, só assim, vindo só pela fotografia, pelo telefone, e criando assim tudo dentro de uma proporção que quando você entrava no site era tudo baseado num quadrado, sempre a tipografia estava sempre alinhada de um jeito assim, tudo alinhado à esquerda no topo, e assim, mostrando muito rigor. E a Verizon chegou para a RGA com isso só para introduzir assim o trabalho que foi feito antes de chegar nisso daqui, que assim a Verizon chegou para a RGA com um problema que eles falam assim, as pessoas desconfiam muito de qualquer telecom, tem muita taxa escondida, você nunca sabe quanto vai ser o total da sua conta. Toda vez que elas vêm aqui, elas compram celulares, chega a conta no final do mês, falando qual é o total do plano, e elas, assim, totalmente uma surpresa. E a ideia da RJ, então, foi criar, tipo, uma ferramenta digital que permitisse que as pessoas fizessem, tipo, uma estimativa mesmo na internet, que seja exatamente aquilo que eles vão pagar quando chegar a conta do telefone. Então, era uma experiência que você acessava pelo site da Verizon, você falava assim quantas linhas você queria ter, onde você mora, e você escolhia assim o tipo do seu telefone, o tipo do plano,
E aí que vocês conseguem ver aí no topo, na direita, que assim, mostrando o que você deve naquele momento, porque aqui sempre você paga uma coisa na hora, e o que você paga todo mês. E, assim, o jeito que essas experiências são desenhadas para a Verizon é sempre, assim, o jeito mais mínimo possível. E sempre seguindo essas regras de, assim, dando muito pouca informação para as pessoas por vez, para que elas não se sintam, não cause, assim, para que o site não cause ansiedade, que elas façam só, tipo, uma escolha por vez e que tem muito pouca coisa na tela. Principalmente, assim, no mercado americano, esses sites dessas telecoms são super poluídos, tem muita coisa, muita oferta, muitas escolhas que você tem que fazer. Então a ideia era tirar assim tudo, fazer o oposto e a versão mais limpa possível. E esse é um trabalho que a gente faz bastante. Assim, as empresas chegam para a gente com um problema e a gente cria um monte de ideias e para resolver um problema específico. Esse próximo trabalho é um trabalho que a gente fez para o Chase. Assim, esse trabalho da Verizon são muitos designers e meses de trabalho. E esse trabalho que eu vou mostrar do Chase para vocês é um trabalho super curto e é o oposto. O Chase Bank aqui nos Estados Unidos é um banco assim super tradicional e é um banco comercial que assim está em todos os lugares. É como se fosse, não sei se eu diria que é o Itaú daqui, pode ser. Acho que é tipo um Itaú americano. E a marca do Chase foi criada é uma marca que é super reconhecível. Aqui o design foi criado por dois caras old school do design, que é Tom Geismar e Ivan Chermayev. Só que, então existe, por mais que existisse essa cultura do design no início, hoje em dia, se você olha o mundo, tipo, o output desse início do design é uma coisa muito diferente, assim, tipo, deixa bastante a desejar. Se você olha, tipo, como o Chase se representa em anúncios, em o site deles, né? É tudo assim, sabe? Números e muito azul e nada muito, não é super atraente. Acho que a coisa mais interessante que eles têm é porque eles têm uma parceria com o Kevin Hart, que não sei se ele é famoso para todo mundo, mas ele é tipo um comediante super famoso aqui nos Estados Unidos. E o Chase chegou para esse projeto foi apelidado de Chase Your Own Adventure, porque o Chase chegou com um problema para a RDA, falando que eles queriam criar uma ferramenta para Gen Z aprender sobre gerenciamento de dinheiro. Aparentemente, eles fizeram uma pesquisa, eles perceberam que uma vez que você tem o seu primeiro emprego, quando você cria uma conta, você nunca mais muda de banco. As pessoas não têm... É super difícil mudar de banco, ninguém quer fazer isso. Então o Chase falou assim, percebeu que eles tinham que chegar nas pessoas muito mais cedo do que eles achavam que eles tinham que atingir a audiência deles, mas eles queriam assim oferecer algo de valor para essa audiência e que não fosse me dar seu dinheiro aqui. Então essa ideia de criar uma ferramenta educativa foi o que mais atraiu o banco. E durante esse processo, para a gente chegar até a nossa ideia, a gente fez, assim, se era Gen Z, tudo bem, vai ser Gen Z. Então, a gente falou com um monte de adolescente pelos Estados Unidos, nós fizemos pesquisa, entrevista, nós fizemos, tipo, uns mood boards, tentando entender as coisas que eles assistiam, que eles gostavam, e como eles aprendiam, não coisas relacionadas a finanças, mas qualquer coisa. E o que a gente aprendeu foi todas as pessoas que a gente entrevistou, que eles curtiam
aprender colocando a mão na massa, que eles preferiam experiências interativas e que eles queriam ser expostos a situações, tipo, que eles queriam aprender o que ia acontecer na vida, assim, quais eram as próximas etapas, assim. Que era interessante também, assim, principalmente comparando a minha geração, acho que essas pessoas que a gente estava entrevistando tinham muito mais preocupações com como as coisas iam ser no futuro e queriam sentir, assim, que eles tinham as ferramentas necessárias para o futuro. Outra coisa que chamou a atenção dentre tudo que a gente pesquisou também, não sei se vocês já viram isso daqui no YouTube, mas chama... É que todos eles usavam ficavam estudando lo-fi hip-hop no YouTube, que esse stream tem, não sei há quanto tempo está rolando, mas faz muito tempo já. E que não só isso, mas que eles usavam, tipo, uma série de ferramentas digitais e de apps, assim, tudo para desligar o cérebro. E a nossa ideia, então, era que a gente criou, tipo, um jogo digital que tivesse um teor educativo também, mas que seja uma coisa que estava, assim, super de uma maneira não óbvia. E diferentemente daquele outro projeto, isso daqui são coisas que a gente desenhou, tipo, em uma, assim, era uma semana que a gente dá um monte de ideias para eles e que depois eles têm que finalizar essa pesquisa para ver o que vai rolar. E a gente criou esse jogo, então, que era uma interação tipo de Tinder, assim, que eram cenários de simulação de um cenário de vida real, que ficava falando assim, você chegou na universidade, o que você vai fazer agora? Você precisa pedir, comprar livros, você vai pedir dinheiro para seus pais, você vai fazer o quê? Então, tudo eram vários diferentes cenários que você podia escolher, e aí embaixo aqui, onde está esse wants, needs and savings, eram esses, como se fosse no The Sims. Não sei se The Sims era só uma coisa da minha geração, mas é como se fosse aquelas barras verdes do The Sims que assim, as coisas afetavam as suas savings ou a sua barra de necessidades ou a sua barra de coisas que você quer. Que a ideia era assim, atingir um equilíbrio. E você morria se uma dessas suas barras ficava totalmente vazia. Mas a ideia é que assim, você tinha objetivos que são relacionados às situações reais da vida financeira aqui, especificamente aqui nos Estados Unidos, que acho que muita gente sabe que aqui crédito é uma coisa, tem todo um negócio aqui de você ter que criar histórico de crédito para você conseguir qualquer tipo de empréstimo. Então, assim, são conceitos que a gente começou, conceitos que eram coisas que chegariam na próxima etapa da vida deles, que a gente começou assim, sprinkling, para que eles entendessem aos poucos. E eles ganhavam troféus que você colecionava ao longo da etapa e que cada vez que acontecia alguma coisa, tinha esses momentos educativos que mostrava que você mostrava assim, tinha mais conteúdo sobre como entender o que aconteceu com você. E como eu estava falando, são projetos super rápidos, assim, são coisas que a gente faz e que a gente testa, assim, desenha e testa em uma semana, diferentemente daquilo da Verizon, que se ficam, assim, 10 designers trabalhando 6 meses num projeto. E que pra gente foi legal isso também, que era assim, que eu mostrei aquele design do Chase no início, mas que era assim, que a gente queria mostrar para eles que existem outras coisas que eles podem fazer que não seja só números e aquela poluição visual, que eles precisam fazer também para chegar numa audiência diferente. Não era usando todo aquele sistema que isso ia ser resolvido. O último trabalho da RJ que eu queria mostrar para vocês, na verdade, isso daqui foi um pitch que a gente fez para Moncler recentemente, que nós ganhamos, mas também mostrando uma versão de que é um trabalho assim uma equipe super enxuta e um trabalho que a gente faz muito rapidamente, só realmente para mostrar um conceito. E não sei se vocês conhecem a Moncler, mas eles fazem esses casacos de inverno, é uma marca super cara, assim, são jaquetas que custam, assim, acho que no mínimo $1.500. E eles vieram para a RJ porque eles queriam refazer o site deles, eles queriam um conceito novo para o site.
E a Moncler, o que é interessante é que eles tradicionalmente têm essa parte de performance, que são jaquetas que você pode levar para esquiar, ou que você usa no inverno, que são jaquetas super caras, mas que realmente esquentam, que são de boa qualidade, e que depois eles lançaram essa marca que se chama Moncler Genius, que eles fazem parcerias com designers conhecidos e fazem coisas assim muito mais relacionadas à moda. E o que a gente queria, quando a gente estava chegando vendo assim quais as possibilidades, qual o conceito que a gente queria desenvolver, a gente chegou nessa ideia tipo de intelecto e beleza, que a marca tinha, que na verdade assim, essa parte da performance versus a moda, que parecia ser assim, essa intersecção mais interessante da marca. Essa coleção do Genius também são coisas assim, são parcerias que eles lançam algumas vezes por ano, então totalmente relacionadas à coleção. Tem um designer in-house fazendo tudo isso, são coisas que eles vão fazendo, parcerias efêmeras que geram essas coleções que são interessantes. E aí o conceito que a gente chegou para o site deles era de mudar um pouco esse jeito que as pessoas compram e criar essa intersecção, assim, onde você podia, nesse topo, eram todas relacionadas a essa parte de beleza, de intelecto, de estilo, e a parte de baixo relacionada a performance. Mas era todo assim, o jeito que se falava disso também, que foi colocado, era uma coisa mais romantizada, mas que todos eram todas relacionadas a coleções e coisas que eles de fato têm. Então, mostrar esse vídeo aqui que fala um pouco melhor, mas toda vez tem esses dois eixos, e cada vez que você escolhe coisas diferentes para esses eixos, você pode comprar a intersecção e vai mostrar diferentes coleções, diferentes coisas que você pode usar. Então, era uma maneira assim menos óbvia de você comprar roupa, basicamente, de você achar coisas no site. E que foi um projeto assim, e assim, foi um projeto interessante de trabalhar com uma marca de moda que é uma coisa menos comum dentro da RGA, e que são coisas e maneira de trabalhar rápido também, que uma coisa que a gente tem que fazer com bastante frequência, porque acho que todo esse projeto foi assim, um animador, um experience designer, um visual designer, e que a gente teve que fazer assim, foi assim, cinco dias de trabalho para chegar no conceito até o produto final. E aí eu queria contar um pouco assim como a gente trabalha na RGA. Tem essa parte a RGA, na verdade, assim, tem essa parte de campanha, tem essa parte de produtos e serviços. Os designers trabalham com os dois. Tem bastante intersecção, mas eu diria assim que o que eu faço lá, a maior parte do tempo eu estou mais para esse lado de produtos e serviços, que é o que eu gosto de fazer, mas isso não significa que de vez em quando eu tenha que fazer campanha também, que assim, enquanto nesse lado de produtos e serviços o pensamento é mais sistemático, como a gente pode aplicar para esses grandes sistemas digitais, a parte de campanha, assim, como posso fazer uma coisa que tem uma cara super legal e que funcione essa única vez. E por mais que que eu curto os dois, assim, acho que parte de produtos e serviços foi, assim, que foi aprender no mestrado, é o que eu realmente gosto de fazer. E, assim, em termos de departamento, é uma estrutura super comum de agência. Estou aqui no Visual Design, mas o departamento de criação também tem Experience Design, tem os redatores. E o time de criação também é um time super... Os tipos de cargos são comuns às agências. Eu acho que o que muitos designers lá na RJ, mas acho que o que é diferente lá é que tem uma equipe bem grande de experience design e tem experience strategists também. Então, acho que assim, essa parte da RJ ela é tão
de experiência de produtos digitais, ela requer também que existem cada vez mais pessoas especializadas nessa área. E isso foi toda a minha introdução sobre a RJ, mas e espero que isso que eu tenha dado uma ideia boa do que a gente faz lá. E assim, o design gráfico hoje em dia, para mim, são coisas que eu faço no meu próprio tempo, não abandonei totalmente, mas isso são coisas assim, cada vez que eu tô frustrada com o Brasil, ou pensando em casa, eu sento aqui e faço alguma coisa, ou quando eu quero, tipo, testar outras ferramentas, outras texturas, eu sento e faço alguma coisa aqui também. E então, o lado mais de design gráfico não foram coisas que eu abandonei totalmente, mas são coisas que eu faço no meu próprio tempo, muito mais como trabalhos pessoais do que coisas que eu faço no escritório. Aqui vou fechar só com a minha última série de experimentos que eu estava fazendo no começo da pandemia, no início, quando eu estava ainda contando dias, que eu rapidamente abandonei. E eu estava fazendo assim, eram coisas que eu sentava fazer muito rapidamente durante um dia para passar o tempo. Quando eu parei de contar dias, aí eu comecei a só pensar em dias. Os dias se transformaram em semanas, as semanas se transformaram em nós e padrões e coisas que eu estava perdida dentro do tempo. E aí o meu último pôster depois que eu parei, quando eu estava pensando no mundo e nas coisas que estavam acontecendo agora. Mas é isso. E eu estou deixando aqui para vocês meu e-mail se alguém tiver perguntas e outras coisas que a gente não conseguiu responder aqui. Luana, acho que você está no mudo. Verdade. Obrigada, Lívia. Foi ótimo ver aí um pouco da sua trajetória, um pouco do seu universo aí, enquanto designer de produtos digitais, né? Eu vou abrir para as perguntas e eu queria começar fazendo uma, assim, que é... Você fala, né, que foi uma mudança mesmo, você começou a pensar em design de produto digital e a sua prática, ela se difere bastante da prática do design gráfico, né? Eu queria entender mais, assim, como foi essa mudança, quando você se inseriu no mercado de trabalho, né? Você falou que no seu mestrado você se aprofundou mais nessa área de design digital, de produtos digitais, mas como foi? Você sentiu que esse mestrado preparou você para o mercado? Quando você entrou nesse universo, né, que era totalmente novo para você, como foi essa sua adaptação? Você se sentia preparada? Ou foi um desafio para você entrar nessa nova área? Como foi? Foi um desafio, assim, de fato, porque eu acho que assim foram muitas adaptações, mas não só por conta da transição do trabalho mesmo, do tipo de trabalho que eu estava fazendo, mas porque eu estava num país novo, trabalhando numa agência nova, numa escala que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Então, na época, o escritório de Nova York era ainda maior, acho que tinha assim, em torno de 900 pessoas lá, então foi uma coisa muito chocante trabalhar nessa estrutura. Mas em termos, assim, eu acho que assim, o mestrado me preparou bem para o que eu comecei a fazer para essa transição. Assim, em termos de como é o processo, como funcionam coisas que não necessariamente eu vou fazer, né? Quando chega no vamos ver, assim, toda essa parte de business e etc, a gente não, quer dizer, um designer não vai fazer isso, não é o meu interesse em me especializar isso, mas tendo esse preparamento foi bom para eu entender, assim, cada vez que a gente lançava um produto lá,
design não vai vencer tudo e não vai ser o último jeito, não vai ser o único jeito que a gente vai convencer alguém para lançar um produto. Eles precisam saber se vai ser viável, eles precisam saber se tem uma audiência para isso. E nós precisamos entender também o que isso significa para a gente, porque isso vai alterar o nosso design, isso vai alterar o produto final. Então, eu diria que assim, me preparou, mas também o mundo do trabalho, cada vez que você vai para um lugar novo, são coisas novas também. E, bom, eu vi uma pergunta aqui, né, do Lucas, como é o processo de application para o mestrado na SPA? Aplicar para SVA, assim, é muito diferente de aplicar para qualquer coisa no Brasil, assim, acho que para mim, tendo feito uma universidade pública, FUVEST e tal, isso é um processo muito diferente, você vai fazer um monte de prova e você mostra que você sabe um monte de coisa e eles te aceitam, e aqui os americanos têm outro processo, eles estão mais acostumados, assim, você monta um portfólio, você coleta cartas de recomendação, você escreve uma carta falando por que você acha que você tem que estar naquele programa e como o programa vai te ajudar na vida, você faz entrevista, então é muito mais, assim, quem você é e se o que você quer faz sentido naquele programa. Se isso faz sentido, assim, colocado. Mas eles querem saber sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o que você quer, quais são as suas ambições, isso faz sentido no programa, assim, então eles querem não só, o interesse é não só em preencher vagas daquele programa, mas achar as pessoas que realmente fazem sentido para aquilo, que vão contribuir, que vão ganhar também com o programa. E Letícia tem uma pergunta. Oi. Oi. Eu queria saber se... É porque você comentou esse negócio até de estar numa empresa super grande aí e tudo mais. Eu queria saber como que é essa diferença, né, de trabalho, como que foi para sair do Brasil e ir para aí, né? Porque, igual você comentou, né, 5 dias para fazer um daqueles projetos. Então, eu imagino que deve ser um ritmo muito mais frenético, assim, que talvez a gente não esteja muito acostumado aqui. Não sei. Eu acho que, assim, trabalhando como designer, você necessariamente vai se encontrar em uma situação desse tipo. E então, acho que, assim, o ritmo, de fato, Nova York, comparado a São Paulo, comparado a muitos lugares do mundo, acho que é um ritmo bem, bem frenético. As coisas, assim, vão... Mas existe um certo equilíbrio no sentido de que não é assim o tempo todo. Existem períodos que são mais tranquilos, existem períodos que são super corridos. Adaptação, acho que para uma empresa desse tamanho, eu acho que assim, o jeito que as pessoas trabalham no RJ, assim, você não necessariamente trabalha com o mesmo time o tempo inteiro, é por projeto. Cada vez que você tem um projeto novo, você está trabalhando com um time novo. Muitas pessoas, sim, são pessoas que, lógico, tem pessoas com que você trabalha o tempo todo, que você traz para os seus projetos também, mas requer, de fato, uma adaptação. Assim, talvez seja uma das coisas que eu mais tenha sentido uma diferença, que antes eu trabalhava nesses estúdios pequenos e você sente muita familiaridade com todo mundo que você trabalha, está muito acostumado a trabalhar com essas mesmas pessoas. E na RGA, por conta da escala e também do jeito que a gente trabalha lá dentro, porque nem todas as agências funcionam desse jeito, você tem que, assim, começou um projeto, você não tem muito tempo para se adaptar, meio que você tem que ir se adaptando enquanto as coisas estão se movendo lá. E foi um desafio no início, mas também acho que, assim, você vai se adaptando com o tempo. E eu diria que as pessoas que se mudam dos escritórios de Nova York para outros escritórios dentro do país falam que o ritmo dos outros escritórios, tipo o escritório de São Francisco, o escritório de Portland, são escritórios
que tem um ritmo um pouco mais leve do que o escritório de Nova York. Existe uma coisa da cidade também, eu acho. Obrigada. A equipe que você falou, né? Em cada projeto você trabalha com uma equipe diferente. Assim, costuma ser aqueles profissionais que você listou. Assim, são equipes de 5, 6 pessoas. Ou Depende. Acho que assim, aqueles trabalhos que eu mostrei da Verizon são muitos designers trabalhando nisso. É porque, na verdade, quando a gente começa esses projetos, ninguém sabe o que a experiência vai ser no final. Então, você está propondo o que vai ser enquanto você está fazendo. Então, são times diferentes, projetos digitais desse tipo. Então, são times diferentes, cada um trabalhando numa porção. Então, são vários times que sempre vai ter um experience designer e um visual designer em todos esses times. Cada um vai tratar de uma seção diferente da experiência, de um aspecto diferente da experiência. Então, você tem que, ao mesmo tempo, se focar na sua parte do projeto, mas tem que se conectar com todo mundo para garantir que tudo faça sentido junto. Então, são muitas coisas acontecendo assim ao mesmo tempo, mas são assim equipes pequenas dependendo desses pitches. Quando são esse pitch da Moncler que estava mostrando foi uma coisa muito específica que a gente fez, que foi que eles pediram especificamente para a Jay propor uma nova maneira de se comprar e de usar o site deles. Mas existem pitches também que a gente faz que são um mix de campanha com experiência digital, e aí são equipes tipo de 20, 25 pessoas trabalhando na mesma coisa. E, então varia bastante, assim, de projeto para projeto. Entendi. E como diretora de design, você também gerencia um pouco essas equipes, coordena um pouco? Como no meu papel lá, eu acho que assim, a RJ é super flexível no sentido de que você, dependendo do projeto, eu lidero a minha equipe, e quando é pitch, é meio assim, todo mundo fazendo tudo junto. Então, não importa o seu cargo, não importa o que você faz, tá todo mundo lá botando a mão na massa, tentando terminar, tentando tipo dar ideias. Eu acho que existe uma cultura de que não importa qual nível que você esteja, que todo mundo tem ideias boas. Se você for júnior, se você for um diretor, todo mundo pode contribuir. Mas então existe essa flexibilidade de você, assim, eu tenho trabalho com outros designers lá, eu gerencio esses outros designers, mas isso não significa que eu também posso estar fazendo um negócio lá que eu estou totalmente colocando a mão na massa com todo mundo, assim. E acho que, especialmente no departamento de visual design, as pessoas que chegam no nível muito alto, assim, eu diria que até os executivos, eles chega uma hora que eles também colocam a mão na massa, vão desenhar. Não são pessoas que estão só falando sim ou não, aprovando ou não trabalho. Entendi. E alguém tem alguma pergunta? Bom, acho que... Então, eu vou fazer uma última pergunta para encerrar. Lívia, o que você acha que são as ferramentas hoje, mesmo técnicas, software, ou mais ferramentas assim, intelectuais, preparo? O que você acha de um jovem designer que está se inserindo nesse mercado de trabalho e pretende ir para uma área como a sua? Assim, quais são as dicas que você daria de preparo? Eu acho que, assim, dicas assim, intelectualmente, acho que existe, assim, pensar estrategicamente, saber sempre justificar por que você está fazendo, o que você está fazendo, quais são os motivos,
e saber realmente, assim, posicionar o trabalho que você faz. Não diria que, assim, vender o trabalho, mas de uma certa maneira é isso, assim, você saber justificar, dar motivos porque o que você acha aquilo faz sentido. E eu acho que isso, na verdade, isso também, assim, quando você, o que a gente está fazendo, por mais que os produtos digitais sejam uma coisa, assim, funcional, e que existe uma justificativa muito forte para suas ideias e você consiga, assim, falar por que aquilo tem que existir, no final, o visual design tem um aspecto muito forte que é subjetivo, assim, não tem as pessoas estão, principalmente trabalhando com essas marcas grandes, as pessoas muitas vezes estão acostumadas a ver as coisas de certo jeito. Então, mesmo quando você está tratando de uma coisa que seja subjetiva, eu acho que saber chamar a atenção para o valor do que você está fazendo e falar por que aquilo tem que ser daquele jeito, eu acho que é super importante, assim, para mesmo quando você está apresentando para outros designers, acho que tudo que a gente faz tem um porquê. E saber falar esse porquê, eu acho que assim, é fundamental, não só quando você está começando a desenhar, mas saber comunicar isso para outras pessoas. Em termos de ferramentas digitais, a gente tem, acho que as coisas estão assim cada vez mais colaborativas. Acho que tipo Google Docs, Google Slides, todas essas ferramentas são. Eu não sei o que eu faria sem elas. Acho que é impossível trabalhar com essas timelines que a gente trabalha sem ferramentas colaborativas. E, inclusive, nós temos usado muito um software que se chama Figma, que assim é Google Docs com não sei aqui quem está acostumado a usar Figma, se alguém já usou, mas eles têm um plano gratuito e você consegue todo mundo trabalhar no mesmo documento ao mesmo tempo, ao vivo. Então é tipo um Google Docs de design, assim. E esse trabalho da Moncler a gente fez todo no Figma, então você não fica assim trocando arquivo, esperando a pessoa terminar o negócio para você pegar. Às vezes você quer assim, alguém desenhou um botão, você só quer pegar um botão daquilo, você tem que mandar o arquivo, não, já tá lá, você só cola pro só põe na sua tela que você está trabalhando. E então, essa é uma ferramenta que eu acho super legal, e eu acho que assim, num sentido mais amplo, que é uma coisa que eu acho que é legal dos brasileiros, dos designers brasileiros, que assim, continuar pesquisando, procurando inspiração, vendo coisas, vendo arte, trabalhando em Nova York, agora nem tanto, porque está tudo trancado, mas acesso a museus e ver outras coisas, ampliar seus horizontes, acho que é sempre super importante, é muito fácil ficar trabalhando no computador e ficar no mundo assim da sua tela, mas acho que não existe nada melhor do que ler livros, sair de casa, ver outras coisas, ver o que as outras pessoas estão fazendo. E o que eu estava falando dos designers brasileiros, eu acho que nós no Brasil, como estamos ainda tipo, criando uma cultura de design, a gente está assim, vendo as coisas acontecerem em outros lugares, acho que os designers brasileiros estão super ligados no que está acontecendo no resto do mundo. E eu acho que não é o caso daqui, não é o caso de todos os designers dos Estados Unidos que estão acostumados, assim, eles estão num dos centros, então estão menos acostumados a olhar para fora. Então, eu acho que isso é uma prática muito boa também. Olhar ao seu redor, as coisas estão acontecendo e assim, expandir o seu olhar para o mais longe possível. Essas são as minhas dicas. Muito bom, excelente, amiga. Muito bom você falar e acho que tudo faz muito sentido aí que você está falando, que acho que serve muito como norte mesmo, para quem está aprendendo, quem quer ser bem-sucedido na carreira, né? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu vou finalizar por aqui. Agradecer novamente a Lívia por ter aceitado o nosso convite. E é isso, em breve a gente continua nosso contato. Super obrigada, foi um prazer conhecê-los todos. Prazer foi nosso. Vou encerrar aqui, então. Assim. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Lívia, então vamos voltar para aquela sala? Para outra. Vamos. Até mais.